Olá, as vacinas estão aí, nós estamos vacinando a população brasileira. Às vezes nos atrasamos um pouco por causa dessa questão política, mas felizmente nós temos agora grande parte da população brasileira vacinada. Apesar disso, e apesar da proteção que as vacinas oferecem, ainda existe gente que não acredita em vacina. Mas então, por que é que tanta gente se recusa a se vacinar? Um pequeno, mas que faz muito barulho e que vem preocupando cada vez mais a comunidade científica global. É o pessoal do movimento anti-vacina. Esse grupo acredita e defende que as vacinas fazem mal, têm quantidades alarmantes de mercúrio, causam autismo e, em muitos casos, até matam. Por sua vez, a comunidade científica mundial rebate veementemente, categoricamente, enfaticamente. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje, vamos explorar o lado obscuro da indústria farmacêutica, sobre um aspecto frequentemente ocultado, ignorado e censurado. Falaremos especificamente sobre vacinas, não se são eficazes, mas sim vamos abordar sobre se existe uma possibilidade de uma pessoa ter perigo real de pegar uma doença através das mesmas, e qual é a sua composição e sobre a liberdade individual que é reprimida pelo Estado. Esse setor no Brasil movimenta cerca de 100 bilhões anualmente, consolidando-se como um dos maiores mercados da América Latina. O crescimento é impulsionado tanto pela produção de medicamentos genéricos quanto de remédios de alta complexidade, além de importações de produtos essenciais para a saúde pública. Sendo uma ironia que no Brasil, que registra anualmente cerca de 400 mil mortes em hospitais, muitas delas relacionadas a falhas no atendimento, falta de infraestrutura com complicações que poderiam ser prevenidas com melhores condições da saúde pública. Vacinas são substâncias que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e combater agentes infecciosos como vírus ou bactérias, sendo suas composições para o seu desenvolvimento, como sarampo, cachumba e rubéola, foram utilizados linhagens de fetos abortados nos anos de 1960 para seu desenvolvimento ou produção. Entre suas composições podem conter traços de metais pesados, como o alumínio e o mercúrio. Agora vamos conhecer o pai das vacinas modernas, Dr. Stanley Plotkin. É um renomado imunologista e um dos principais especialistas na área de vacinas, conhecido por suas contribuições significativas ao desenvolvimento de vacinas modernas. É mais conhecido por seu trabalho em vacinas contra várias doenças infecciosas, como rubéola, sarampo e cachumba. Deixando os créditos da tradução para o Afonso Lopes, do canal Ciência de Verdade. Dr. Stanley Plotkin, um dos maiores especialistas de vacina do mundo. Para quem não conhece o Dr. Stanley Plotkin, a gente vai colocar aqui algumas páginas de internet para dar uma olhada. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, falando sobre vacinas com o Dr. Stanley Plotkin. O cara é uma autoridade, lá do Hospital da Filadélfia, Hospital Infantil da Filadélfia. Beleza. E é interessante, isso aqui o que acontece? Isso aqui é a transcrição do depoimento do Dr. Stanley Plotkin. E o que aconteceu, a gente vai ver um pedacinho desse depoimento, que é um depoimento de, se não me engano, 8 ou 9 horas. Esse grande especialista, ele foi chamado porque um pai queria que a filha tomasse todas as vacinas e a mãe não queria dar essas vacinas. Eles eram divorciados, né? Pois bem, e o pai então entrou em contato com o Dr. Stanley Plotkin e pediu para ele lá dar um testemunho. Ele colocou a mão em cima da Bíblia, fez um juramento. Se o cara mentir, é perjúrio, o cara vai para cadeia e o cara chega lá no júri, né? Ele vê que o advogado está com um monte de artigo científico na mão e o advogado começa a fazer perguntas ao advogado da mulher, certo? E o que a gente vai ter aí é uma das entrevistas, um dos interrogatórios mais lindos, né? Que a ciência não proporcionou, mas que o direito proporcionou para a gente. Então a gente vai ouvir aí o pai das vacinas falando um pouquinho. Então deixa eu tirar isso aqui da frente, a internet, vamos lá. Vamos clicar aqui e vamos ouvir juntos o papaizão das vacinas,
ok? É bom a gente ouvir um especialista, não é bom a gente ficar falando o que a gente não sabe, né? A pessoa fala assim, não fala o que você não sabe. É verdade, é verdade. Vamos ouvir o que ele tem a falar só nesse pequeno trecho aqui. Nesse pequeno trecho, a gente vai ver só 2 minutos de uma entrevista de 8 horas. Eu já traduzi 1 hora. Falta 7, mas já traduzi 1 hora. Mas vamos ver esse pequeno trechinho aqui. É lindo, vamos lá. Então o advogado vai fazer o seguinte, vai perguntar para ele o seguinte, olha só. Vamos por partes. Have you ever used Você já usou órfãos para estudar orphans to study an experimental vaccine? vacinas experimentais? O que será que ele vai dizer? Órfão. Você sabe que a Bíblia diz para fazer com órfão, né? Cuidar, não oprimir. Vamos ver o que o cientista faz? Vamos ver. Órfão. Você já usou órfão para estudar vacina experimental? Yes. Sim. É claro. Pô, não tem pai nem mãe para defender. Por que o cientista não vai usar? Não é verdade? É o pensamento do cientista. Vamos ver, vamos continuar vendo aqui. Have you ever used Você já usou deficientes mentais the mentally handicapped to study an experimental para estudar vaccine? vacina experimental? E aí ele. Vamos ver. Não me lembro de ter feito. Não lembro. I don't recollect ever doing studies in mentally handicapped individuals. Mas, At the time, in the na época lá da década de 1960, o que era? Era. 1960s, it was not an uncommon Não era uma prática incomum. Não é uma prática comum. O pessoal todo fazia. Então talvez, ele vai dizer, eu não lembro, mas talvez. Ele diz o quê? practice. So, Olha só. you're saying I'm not clear on your answer. I'm sorry. Have you ever used the mentally handicapped to study an experimental vaccine? Well, O cara pergunta de novo, você já usou pessoas com deficiência mental para estudar vacinas? A gente já sabe que ele já usou órfão. Vamos ver. Será que ele usou pessoas com deficiência mental que não pode se defender? Vamos ver. what I'm saying is I don't Ele diz assim, não estou dizendo que não usei. recall dizendo. specifically Não lembro. having done that, Talvez. but that in the 1960s, Mas na década de 1960 não era incomum. Todos os cientistas usavam. it was not unusual to do that, and I É bom saber que os cientistas usavam. Eles pegavam, por que não pegar pessoas com deficiência mental para fazer teste? Experimento. Ah, mas é ciência, pô. Ciência é linda. É linda. É linda. Vamos continuar vendo aqui. Então ele diz assim, eu não negaria isso. Não negaria não. Pode ter acontecido uma vez ou outra. wouldn't deny that Talvez ele tenha feito isso. Talvez, não lembro, mas talvez, porque era muito comum, né? Não era só ele, era todos os cientistas da época, né? Pessoas com um padrão moral altíssimo. Desculpa, a ciência não tem moralidade, né? É verdade, isso é coisa de religioso, é verdade. A ciência tem ética, e a ética significa o quê? Um não deda o outro, não é verdade? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. I may have done so. Okay. Have you ever O advogado vai perguntar o seguinte: você já usou bebês, não é criança, bebês de used mães babies of mothers in prison? presas para To estudar study an experimental vacina vaccine? experimental? Você foi lá, a mamãe foi presa, sobrou o bebê, o governo vai cuidar do bebê. Aí os cientistas dizem assim, governo, quantos bebês você tem aí de mãe presa pra gente fazer uns experimentos? Tá perguntando, você já fez isso? Você já usou bebês inocentes de mãe presas que não podem defender seus filhos para fazer testes com vacinas experimentais? Vamos ver o que ele diz, vamos ver. Yes. Sim, é óbvio. É óbvio. Você não entendeu ainda como funciona a cabeça de um cientista? Vai aprendendo. Olha só. Sim, ele usou. Não tô falando nada aqui, pessoal. Não tô emitindo uma opinião, hein? Não tô emitindo opinião. Só tô falando o que ele tá falando. Sabe? Tô evitando emitir minha opinião. Ele diz assim, você já usou indivíduos Have you ever used individuals under debaixo de domínio colonial para estudar vacinas experimentais? colonial rule to study an experimental vaccine? Yes. Sim, ele demora meio segundo para pensar. Sim, claro que ele usou. As pessoas estão sendo oprimidas por um outro povo que vai lá no país delas,
Tipo assim, faz uma desgraça lá dentro. E adivinha, o cientista vai junto para fazer experimento. Ah, sim, uma coisa muito nobre. Ainda bem que a humanidade tem essas pessoas nobres, senão a gente tá perdido, não é verdade? Mas tem uma coisa interessante. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Eu traduzi uma coisa muito interessante que eu não sabia dessa época dele aí, mas vamos lá. Did you do so in the Belgian Você fez isso no Congo belga? Congo? Yes. Ele diz o quê? Sim, foi pro Congo fazer experimento. Olha isso aqui, ó. Did that experiment Esse experimento envolveu quase involve almost 1 milhão de people? pessoas. Parece que... Well, all right. Sim, é isso aí. 1 milhão de pessoas. O que é isso? Não é nada, pessoal. O país está oprimido, certo? O pessoal já está colocando arma na cabeça de todo mundo. Qual que é o problema de um cientista ir lá e fazer experimento com as pessoas? Qual que é o problema? Não tem nada demais, não é isso? Para a ciência não tem. Né? Para mim, eu acho um pouco esquisito. Estou falando minha opinião pessoal, pessoal. Eu não entendo nada de ciência. Quem entende são esses caras aí, são bons pra caramba, meu. Certo? Agora, vou contar uma coisa que nessa reportagem aí, nesse período aqui, que ano que é? Deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui, ó. 2018. Em 2018, o cara pergunta pra ele numa parte dessa entrevista. Eu vou mostrar pra vocês. Em que lugares o senhor viajou ano passado? E ele vai falando um por um. Até que ele chega aonde? Na Alemanha. O cara pergunta: o que você fez nesse lugar, naquele e no outro? E quando chega na Alemanha, ele diz o seguinte: eu fui lá, ele diz, pago pela Fundação Bill e Melinda Gates para ajudar os caras a desenvolver uma vacina para o futuro, mRNA, na Alemanha. Uma empresa chamada Pfizer. O cara é bonito demais. Nossa, no final das contas, pessoal, se não fosse ele fazendo testes com órfãos, com filhos de presa, com pessoas sob domínio colonial, pessoas com deficiência mental, como é que a gente teria o milagre de hoje em dia, não é verdade? Afinal de contas, depois dessas coisas milagrosas que ele fez, as pessoas vão viver para sempre, não é verdade? Um fato curioso é que no ano 2021, os contratos entre governos e empresas farmacêuticas durante a pandemia incluíam cláusulas de isenção de responsabilidades farmacêuticas em caso de reação adversa, transferindo a responsabilidade para os governos. Se uma pessoa ou família acreditar que uma vacina causou uma morte ou uma reação adversa grave, é possível abrir um processo judicial só contra o Estado. Tenho certeza que você iria ganhar um processo contra o Estado brasileiro. Como dizia o compadre Washington, sabe de nada inocente. Agora, deixaremos um médico falar sobre esse assunto. Lembrando que a responsabilidade da transmissão desse conteúdo em específico é exclusivamente desse canal e não é do médico em questão. Tudo bem? Meu nome é Lair Ribeiro, eu sou cardiologista, sou nutrólogo. Tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos. Trabalhei em 3 universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine, e lecionei medicina por 11 anos na Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia. Além disso, eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme e fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente, na época, Ciba Corporation, hoje Novartis. Então, não só eu trabalhei na área alopática, médica por muitos anos, como trabalhei na indústria farmacêutica. Depois de conhecer o Dr. Lair Ribeiro, agora vamos ver um pouco o que ele fala sobre as vacinas e sobre a doença vacinose. Se a vacina fosse uma coisa totalmente inócua, uma coisa que não desse complicação nenhuma, mesmo assim, não valia a pena. Mas eu quero que você entenda que a vacina, ela é vírus vivo atenuado. Para formar o anticorpo contra esse vírus, eu preciso dar esse vírus atenuado. E eu lembro que eu disse que tem 2 problemas que você tem que levar em consideração: a carga virótica e a resiliência do sistema imune. Ora, se eu dou uma carga virótica, a mesma,
que eu acho um absurdo, tá? Mesmo se eu tenho um indivíduo de 140 quilos e eu tenho um bebê de 9 meses, eles vão receber a mesma carga. Não tem uma vacina para criança, uma vacina para adulto. É a mesma vacina. Você há de convir com um cara, você imagina um atleta com 120 quilos de músculo e uma criança com 9 meses no colo da mãe e recebe a mesma carga. Eu acho que você não precisa ser nenhum engenheiro brilhante da NASA para começar a perceber que é uma discrepância dar a mesma carga virótica para uma criança de 9 meses, um bebê de 9 meses, e para um indivíduo com 18 anos de idade, cheio de saúde e força. Para pensar. Isso eu quero fazer você pensar. Esse vídeo foi tirado de uma live na época da febre amarela, onde a mesma carga virótica estava sendo dada para uma criança e a mesma sendo dada para um adulto. Agora vamos ver um vídeo onde o Dr. Laí Ribeiro fala sobre a doença vacinose. O que é? Vacinose é uma doença secundária à vacina. Então você não tinha nada, você tomou a vacina e você pode desenvolver uma febre amarela vacinal, causada pela vacina. Como você já deve ter ouvido casos de gente que desenvolveu poliomielite, paralisia infantil. Aliás, hoje, a principal causa de paralisia infantil no mundo é a vacina, porque ela foi erradicada. Então, é também um vírus atenuado. Então, eu posso ter, sim, é raro. Se quer ir na literatura, a literatura mostra desde casos de 1 para 500 mil, ou até casos de 40 para 500 mil. Em 2007, teve uma vacinação de febre amarela no Peru, com uma reação muito grande. 40 casos em 500 mil, ao invés de um caso por 500 mil. Então, depende de uma série de coisas, inclusive da raça onde você está aplicando a vacina. Então, essa vacinose, que é a doença secundária à vacinação, ela pode existir. Por exemplo, se você tem uma alergia a ovo, como a vacina é feita usando embrião de galinha, então você pode ter uma alergia muito grande à vacina. Você pode ter um choque anafilático. É raro? É, mas eu tenho que falar isso para você. Eu não posso mentir para você que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Não tem alguns casos de morte que estão acontecendo? 3 ou 4 casos de morte já em São Paulo, de vacina. Isso acontece. Mas milhões estão sendo vacinados. Então, primeiro, não é uma coisa inócua, não é uma água com açúcar. Isso você tem que levar em consideração. Não é uma água com açúcar. Você vai pagar um preço. Se você está doente, debilitado, gripado, tomou outra vacina semana passada, não está na hora de se vacinar, não. Você tomou uma outra vacina, você tem que esperar pelo menos 30 dias para tomar essa. Você deu para o seu filho a tríplice. Peraí, você acabou de dar a tríplice viral, você não pode dar logo em seguida, você tem que esperar um mês, porque a sobrecarga da tríplice já é grande. É uma sobrecarga muito grande da criança. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E lembrando, de acordo com o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, o que protege o direito de expor e questionar informações, incluindo as que envolvem a indústria farmacêutica. O papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.